Olá, boa tarde. Chegou a hora de te deixar atualizado com notícias do Brasil desta quarta-feira, 19 de abril. Começamos essa edição com um cenário no centro de São Paulo. Devido ao constante aumento de casos de furtos e roubos na região da capital, muitos estabelecimentos fecharam pela queda do movimento e também por medo às suas portas. Só na primeira semana de abril, a polícia registrou quase 400 ocorrências. Depois que uma farmácia e um mercado foram saqueados por dezenas de dependentes químicos no começo do mês, o policiamento até aumentou, mas não inibiu que mais crimes acontecessem. A teoria é a de que as ações para tentar acabar com a Cracolândia, que tiveram início em maio do ano passado, fizesse com que os dependentes acabassem se concentrando no centro, o que pode ter contribuído para o aumento das ocorrências. De janeiro de 2022 a janeiro de 2023, de acordo com o sindicato que representa o setor de restaurantes, por exemplo, 40 estabelecimentos fecharam as portas na região. A incidência da violência afastou os clientes. O governo de São Paulo disse que aumentou o policiamento na região em 30% e criou recentemente uma ferramenta para acompanhar e monitorar semanalmente a quantidade de crimes. Entre os dias 3 e 9 de abril, foram 392 furtos e roubos. Na semana seguinte, caiu para 319. Ainda assim, para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o problema no centro de São Paulo também é social, tendo a necessidade de pôr em prática ações integradas de segurança e saúde. Mas, enquanto isso, quem trabalha ou mora no centro de São Paulo tem que criar estratégias para tentar evitar ser alvo dos criminosos, como não pegar no celular e tirar qualquer objeto de valor que possa estar em evidência. E a Polícia Civil, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizou uma operação em 5 estados contra adolescentes que planejavam ataques a escolas pelo país. O MP de Santa Catarina deu início às investigações após o ataque à creche particular de Blumenau. A Polícia Civil saiu às ruas nesta manhã para realizar a Operação Escola Segura em 5 estados. São cumpridos 10 mandados de internação provisória e 13 de busca e apreensão domiciliar contra menores envolvidos em planejamentos de ataques a escolas brasileiras. Participam da ação agentes dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná. Também são cumpridos 11 afastamentos de sigilo de dados. As investigações tiveram início logo após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no dia 5 de abril, quando 4 crianças morreram e outras 5 ficaram feridas. A partir do crime foram localizados outros indivíduos que estariam planejando ataques violentos nas redes sociais. Os menores estão sendo investigados pela suposta prática de atos infracionais, com ameaças, incitação e apologia ao crime, associação criminosa, além de crimes contra o Estatuto do Desarmamento. A Operação Escola Segura é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Fundação ProSangue, em São Paulo, está operando com menos de 40% da sua capacidade, ou seja, bem abaixo do que é considerado ideal. E as vacinas, como de Covid e gripe, e até os sintomas, podem ser o motivo de um impedimento temporário para a doação devido a protocolos a serem cumpridos. Por isso, a instituição pede para que quem puder doar, faça antes de se vacinar. A Fundação frisa que o estoque para os tipos sanguíneos A negativo e B positivo está em situação crítica. Já os tipos O negativo, O positivo e B negativo em situação de emergência. E que A positivo e AB negativo estão em alerta. Lembrando que a Fundação ProSangue, ligada à Secretaria Estadual da Saúde, está entre os 5 maiores bancos de sangue da América Latina. O Ministério da Saúde anunciou que vai começar a distribuir medicamentos que estão perto de perder a validade. Um relatório apontou que desde 2019, o país perdeu mais de 2 bilhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. Os medicamentos que estão perto de perder a validade vão ser distribuídos pelo governo federal ainda neste semestre. A lista inclui pelo menos 63 tipos de medicamentos, alguns usados no tratamento de doenças graves.
O relatório da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados mostrou que desde 2019 o país desperdiçou 2 bilhões e 200 milhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. O material foi comprado pelo Ministério da Saúde, armazenado e descartado porque perdeu a validade. E segundo a comissão, há 75 milhões de itens a vencer. Por conta disso, o Ministério da Saúde agora vai elaborar um plano para distribuir, com prioridade, os milhões de medicamentos que estão prestes a perder a validade. Na lista estão insumos que vencem até o fim de julho. Só de medicamentos são 63 tipos, incluindo alguns usados no tratamento de doenças graves e doenças crônicas, além de 16 diferentes vacinas, que rendem mais de 1.600.000 doses de 14 insumos, como kits para diagnósticos de dengue e sarampo. O Ministério da Saúde afirmou que um grupo de trabalho está avaliando o estoque e que o número de itens a vencer pode ser ainda maior. Hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, data para celebrar a cultura, herança e também a conscientização desse povo que há séculos luta contra a violência e o preconceito. Até o ano passado, para fazer referência a esse povo originário, era usado o termo índio, o que é considerado preconceituoso, sendo ainda reforçado com estereótipos como se fossem selvagens, atrasados e preguiçosos, o que ainda persistem em livros escolares e até em eventos de vestimentas. Já o termo indígena significa natural do lugar em que vive. E olha só, a Índia deve ultrapassar a China e ter o maior número de habitantes do planeta. A informação divulgada hoje é do Fundo de População da ONU. Hoje, 1.428 milhões de pessoas vivem na Índia. Ainda este ano deverá ter quase 3 milhões a mais do que na China. A Organização das Nações Unidas reconhece que é difícil calcular um número preciso, porque desde 2011 a Índia não realiza um censo. Prometeu para 2 anos atrás, mas cancelou por causa da pandemia. A China tem estatísticas confiáveis, tanto que já divulgou que em 2022 o número de habitantes no país diminuiu pela primeira vez em 60 anos. Esta mudança era prevista há vários anos, mesmo com o número de taxa de nascimentos na Índia caindo ano a ano. Sem contar que no país o aborto é legal. Os Estados Unidos ocupam o 3º lugar do ranking com o maior número de habitantes do mundo, com 340 milhões de pessoas. Um grupo de ativistas ambientais vasculha uma praia da Cornualha em busca de pequenas bolas de plástico usadas pela indústria para fabricar produtos do material. Quando espalhadas em instalações industriais, essas bolas podem ser arrastadas para drenos e depois para o mar, sendo uma das principais fontes de poluição. Escavadores à procura, mas não em busca de tesouros. Esses voluntários estão à caça de pequenas bolinhas de plástico escondidas na areia da Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. Olha para isso. Você pode até achar que isso são só algumas bolinhas, mas está por toda parte. São bilhões e bilhões e bilhões de unidades. Essas bolinhas, conhecidas como pellets ou nurdles, são o material de que os plásticos são feitos. Normalmente, elas são derretidas em moldes para se transformarem em produtos plásticos. Mas elas escapam facilmente para o meio ambiente e são uma das principais fontes de poluição por microplásticos nos oceanos. Motivado pelo amor à natureza, o engenheiro aposentado Rob Arnold construiu uma máquina para ajudar a limpar os pellets da praia. O que essa máquina faz é basicamente separar o material flutuante, que neste caso é um excesso de plástico da areia. A areia afunda, como você pode ver, e todo o resto é levado para a peneira. Rob estima ter coletado 20 milhões de nurdles em 6 anos, somente nesta praia. Na natureza, elas se parecem com ovas de peixe, e ovas de peixe são um alimento muito comum para peixes maiores, pássaros, e eles acabam comendo. Encontrar maneiras de reutilizar os pellets é difícil. A reciclagem pode parecer uma boa solução, mas o biólogo Richard Thompson alerta que é muito mais difícil do que parece. Aqui temos muitos tipos diferentes de polímeros de várias cores. Além disso,
Quando chegam ao mar, se misturam com material orgânico natural, como algas marinhas e madeira. Separar esses resíduos dos pellets e fazer eles ganharem valor de mercado é muito desafiador. O que realmente precisamos fazer quando pensamos em reciclar é tentar impedir que os plásticos entrem no meio ambiente em primeiro lugar. Rob transforma em arte os noodles que recupera da praia. Ele quer que as pessoas reflitam sobre a poluição plástica como algo pessoal. O que eu quero é que, na verdade, as pessoas vissem isso e refletissem. Se sentissem de alguma forma responsáveis por saberem que isso é plástico, que nós usamos e criamos. Nós causamos essa poluição. Isso é o que eu queria que as pessoas pensassem. Mas sem um apoio maior ou uma regulamentação global, os trabalhos que Rob e outros voluntários fizerem será apenas uma gota para o oceano. E antes da gente encerrar, tem alerta da Climatempo para o feriado de sexta-feira. Hoje, uma forte massa de ar frio começa a avançar sobre o centro-sul do Brasil, fazendo a temperatura cair bastante nos estados do sul e em parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. E nos próximos dias se espalha em outros estados do sudeste e centro-oeste. Um detalhe importante, essa massa de ar frio vai ser a mais forte do ano até agora, além de ter potencial para causar as temperaturas mais baixas do ano em todas as capitais do sul e na maioria das do sudeste e do centro-oeste. Ainda é possível que o ar frio se estenda e chegue a Rondônia e ao Acre, com possibilidade de recorde de frio também nas respectivas capitais. E agora sim, eu fico por aqui, já às 6h30, Juliana Darive e Maria Alice Dias trazem mais notícias para você. E às 10 da noite, ao vivo, eu e Alexandre Jaqueto te esperamos no Jornal das 22. Obrigada pela companhia. Tchau.